E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho como que foi minha experiência com o Lenovo Gaming IdeaPad. Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Lenovo IdeaPad Gaming 3i. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho como foi minha experiência aí de uso desse notebook durante mais ou menos um ano e meio, 2 anos. Não lembro muito bem. Mas já faz um tempinho que eu tô com esse notebook. Eu acho que vai fazer 2 anos. E eu queria comentar um pouquinho de alguns pontos que eu tenho sobre esse notebook. Eu vejo que hoje em dia tem algumas opções melhores do que ele. Algumas opções da própria Lenovo, como o Lenovo Lock, que já tem um processador de uma geração maior e com uma placa de vídeo um pouquinho melhor. Porém, eu acho que dependendo da promoção, chegando a Black Friday aí, se ele estiver num bom preço, eu acho que ele é um excelente notebook, ainda mais para você que está querendo começar a jogar. Bom, sobre os primeiros pontos, eu vou pontuar aqui a construção. É uma construção simples, ele tá um pouquinho sujo, por causa que eu tenho o cachorro aqui e ele tá pegando um pouquinho de poeira porque eu trabalho com ele. Então, ele tá um pouquinho sujo, por favor, não reparem. A construção dele é simples, dá pra ver aqui que é tudo de plástico, porém o touchpad é de boa qualidade. Ele não desgastou com esse tempo que eu usei ele, o touchpad, porque eu acabo usando mouse e teclado, então o mouse desgastou, não sei se dá pra ver, mas ali tá um pouquinho desgastado. Mas o touchpad não, porque eu não uso muito, então acabei não usando muito o touchpad. Construção toda em plástico, o acabamento dele é bem simples, mas o que eu gosto é esse teclado retroiluminado. Eu acho que nessa faixa de preço, acho difícil você encontrar algum com teclado retroiluminado, porque ele acaba ficando um pouquinho mais barato do que o Nitro 5 e do que o Dell G15. Então ele acaba ficando numa faixa de preço um pouquinho menor. E eu acho bem legal esse teclado retroiluminado, porque nas horas que a gente tá no escuro ou tá querendo fazer alguma coisa mais no escuro, é muito bom ter esse teclado para você conseguir se orientar nas teclas. Bom, já que estamos falando da parte de fora do notebook, eu vou falar um pouquinho sobre a tela dele. A tela dele é um dos pontos negativos dele que eu acho. Bom, o tipo de tela dele é um painel VA, então com concorrente como por exemplo o Nitro 5 ou o Dell G15, eles já têm telas com mais hertz ou também com uma qualidade IPS, que é bem melhor, né? Ele não é um painel extremamente ruim, mas assim, acho que é um dos pontos fracos desse notebook, porque uma tela VA 60 Hz, geralmente com um notebook gamer você vai querer um pouquinho mais do que isso, né? Vai querer um pouquinho mais de hertz, caso você vá jogar um Valorant ou algum jogo assim mais competitivo que precise de mais hertz. No meu caso não é problema, porque eu tenho um monitor externo, então eu acabo tendo uma qualidade melhor. Então, falando um pouquinho da parte de fora do notebook, é um notebook com uma construção simples e o foco dele foi realmente no hardware. Bom, passando para a parte importante agora, a parte legal, que é a parte do hardware. Esse notebook, ele tem um i5 de 12ª geração, i5 250H ou 350H, não lembro direito, mas é um i5 de 12ª geração e uma GTX 1650. Aqui também tem mais algumas especificações dele: 500 GB de SSD, o teclado retroiluminado e o SSD NVMe de 500 GB, né? E inicialmente esse notebook ele vinha com 8 GB de RAM. E assim, caso você queira um desempenho melhor nos seus games, eu recomendo fortemente você colocar mais um pente de 8. Tanto por causa de aumentar a memória e também por causa do Dual Channel. Com 8 GB de RAM ele já roda bem os jogos, fica legal, só que ele fica variando muito o FPS. Então isso pode acabar atrapalhando caso você esteja jogando um jogo de FPS, um Valorant ou um CS, que você queira ali a maior estabilidade possível dentro desse jogo. Então, recomendo fortemente você colocar mais um pente de 8, porque aí eu acho que ele fica perfeito para você jogar
ele acaba conseguindo rodar todos os jogos ali no Full HD, mesmo que no baixo. Então, falando um pouquinho da potência desse notebook, eu gostei, é um notebook que dá para jogar muita coisa. Eu acabei jogando Tomb Raider ali no Full HD, no médio, tranquilo, 60 Hz ali sem travar nada. Acabei jogando também Forza, quando eu tinha o Game Pass, acabei jogando ele, rodou tranquilo Forza. Não dá pra colocar as coisas no Ultra, porque acaba exigindo muito da placa de vídeo. E essa placa de vídeo, a 1650 para notebook, ela não é tão forte. Então você acaba colocando coisas ali no Full HD médio para baixo. Acho que um Full HD baixo, acho que é a configuração perfeita aí para você rodar os 60 FPS sem nenhum problema. Se você quiser beliscar ali algo perto do console, você vai chegar nos Full HD 60 Hz, porém vai ficar ali na faixa dos seus 30 FPS, que para quem joga de console não tem muita diferença, né? Em um futuro vídeo posso trazer algumas configurações dos jogos, como que ele se desempenha nos jogos, e mostrar aqui para vocês na prática. Eu uso esse notebook para trabalhar. Então aqui vocês estão vendo que ele está no Linux, porém ele tem o Dual Boot com o Windows. Para Linux ele fica maravilhoso assim. Ele parece que ele muda da água pro vinho, porque esse processador ele não é tão forte. Comparado a alguns Ryzen 5 ou até mesmo alguns outros Intel de notebook. Ele não é um processador muito forte. Então quando eu troquei ele para o Linux, parece que tirou um pouco do peso do sistema operacional do Windows. E no Linux ele acabou trabalhando muito melhor. Eu acabo rodando algumas aplicações nele. Então, por exemplo, caso você queira rodar algum servidor aí nativo, rodar um Docker, eu recomendo, porque fica muito mais tranquilo do que rodar no Windows, porque acaba pesando bastante no Windows. Se bem que no Linux você não vai precisar usar Docker, né? A maioria das vezes. Mas rodando a aplicação aqui localmente, eu acho bem boa assim a potência dele. Porém, em alguns momentos, se sua aplicação for muito pesada, ele vai sofrer por não ter muitos núcleos e muitos threads. Esse é um processador 6/12, se eu não me engano. Desculpa pessoal, acabei passando a informação errada. Ele é um Intel de 11ª geração 300H. Não é o de 12ª, é o 11300H. Ele é um processador que não é muito forte. Acho que para aplicações, para rodar aplicações, o ideal seria um processador com mais núcleos e mais threads, ou com um TDP um pouquinho mais alto do que ele. Quer ver? Vou pesquisar ele aqui para a gente ver qual que é a potência dele. Então aqui, ele é mais fraco ainda do que eu imaginava. Ele é 4 núcleos e 8 threads. Então se você pega um 6/12, um processador um pouquinho mais atualizado, ele acaba sendo melhor no multitarefas. Como por exemplo, você rodar suas aplicações, você editar vídeo, ou você fazer alguma live, ele acaba se tornando melhor para isso do que esse processador que tem 4 núcleos e 8 threads. Porém, se você for jogar, eu acho que isso não vai te pedir muito, porque geralmente o que pede mais para os jogos realmente são as placas de vídeo. Então o processador não vai influenciar muito nos seus jogos, o que vai mais influenciar mesmo é a sua placa de vídeo, que nesse caso dá super conta do recado. Bom, e o último ponto que eu tenho que apresentar aqui para vocês é sobre melhorias que você pode fazer nesse notebook. Ele vem com 2 slots de memória e os 2 são removíveis. Então caso você queira tirar os 2 e colocar 32 GB de RAM, então caso você queira remover os 2 slots e trocar o que vem de 8 por um 16 e colocar mais 16 no outro slot, isso é possível porque os 2 slots são removíveis. Porém, eu não sei se essa placa-mãe, a placa-mãe desse notebook, consegue reconhecer 32 GB de RAM, porque eu tava vendo em alguns lugares e o pessoal tava falando que essa placa-mãe acaba não aguentando 32 GB de RAM, acaba reconhecendo só os 16, então por medo de colocar mais um pente de 16, colocar dois pentes de 16 em vez de um de 8, acabei colocando de 8 mesmo, porque para a maioria das coisas o 16 GB já tá suave. SSD. Esse
esse computador tem um espaço para SSD tipo NVMe, já vem um instalado nele de NVMe, porém você pode fazer a melhoria aí de colocar um SSD. Esse no meu caso só veio com 500 GB, que depois de um tempo não, até se você colocar muitos jogos, já acaba enchendo muito rápido. Então o que eu recomendo aí é colocar mais um pente de memória, que ele veio com um slot, e colocar mais um SSD, que ele também vem com slot para você colocar SSD. Eu abri esse computador uma vez e foi bem tranquilo assim, não tive muitos problemas, meu cunhado me ajudou e a gente acabou configurando aí o dual boot e colocando a memória. Também é bom de tempos em tempos você fazer a troca de pasta térmica. Eu troquei a pasta térmica dele faz pouco tempo, acho que faz uns 4 meses, porque eu já tinha ficado com ele durante um ano mais ou menos. Eu tava com ele na volta de um ano, então já tava na hora de trocar a pasta térmica e isso acabou melhorando a eficiência dele nos jogos, acabando que ele fez menos barulho. Aproveitando que eu falei aqui de barulho, ele não faz muito barulho quando você tá usando ele aqui, ó. Tanto que se eu aproximar o microfone nem vai dar pra ouvir nada. Super silencioso. Câmera, foca. Super silencioso enquanto tá trabalhando. Porém, quando você vai jogar, ele faz um barulhinho. Ele tem um barulho relativamente alto, que as ventoinhas dele acabam trabalhando ali para ele ficar mais frio. E acaba fazendo um barulhinho até que maior do que por meu PC. Também por conta do espaço e do airflow que ele tem. Por que eu decidi sair desse notebook e vir para esse computador? Eu acho que é meio óbvio também. Processador, em vez de ser 4/8, ele vai ser 6/12, com o TDP maior e também muita margem para upgrade. Aqui eu tô com 16 GB, então eu vou passar para 32. Caso você queira ver eu montando esse PC e as configurações certinhas dele, eu vou deixar um cardzinho aqui para você clicar e assistir. Então, basicamente a troca aqui é margem para upgrade e margem futura. Então, colocar a placa de vídeo, colocar mais GB, também se eu quiser trocar o processador, é mais simples do que, por exemplo, se eu quiser trocar o processador aqui, que muitas vezes a placa-mãe da Intel não reconhece os processadores de, por exemplo, uma geração futura. E basicamente foi isso. Espero que gostem do vídeo. Eu acho que esse notebook é um notebook muito bom, super recomendo aí, caso ele fique mais baratinho do que outros gamers na faixa de preço. Eu acho que pra você, se você quer começar a jogar assim mais tryhard no Valorant, ele roda super bem, cara. O Valorant é um negócio que roda super bem. Mas eu acredito que tem notebooks com o vídeo integrado, com Ryzen 7 ou com i7, que eles acabam se beneficiando melhor desses jogos que utilizam mais o processador do que realmente a placa de vídeo. Jogos de campanha. Eu acho que esse é o lugar que esse notebook brilha, porque realmente o processador dele é meio fraquinho, mas a placa de vídeo empurra bem a maioria das coisas. Então assim, para você que tá querendo jogar ali um GTAzinho, eu jogava BNG nesse notebook, e o BNG geralmente ele força um pouco mais o processador. Joguei muito BNG e também joguei muito Forza nesse notebook. E assim, esses jogos que exigem mais do visual, mais da placa de vídeo, roda super bem em 60 Hz. Rodei Tomb Raider também, tranquilo. Alguns joguinhos ali mais casuais, ele roda tranquilo. Então, para você que está querendo ter um notebook gamer aí, algo portátil, para você conseguir levar de um canto para o outro, super recomendo esse notebook. Acho que a minha experiência com ele foi muito boa. Não tive nenhum problema assim de assistência técnica, peça quebrando, nem nada disso, que geralmente esses com a construção mais barata às vezes aparecem, né? E eu uso ele todo dia. Então, assim, não tenho o que reclamar, cara. Notebook muito bom, super recomendo aí. Achei top demais. E é isso, valeu, galera. Deixa o like aí, se inscreva no canal pra me ajudar a trazer mais esse tipo de conteúdo,
porque eu entendo que vocês estão gostando desse conteúdo. E é isso. Valeu. Obrigadão.